Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que foi Deus que preparou toda essa oportunidade para todos nós. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Então, sim, gente, pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é fiel, que é verdadeiro, que não falha, que não chega atrasado. Irmãos, eu louvo a Deus. Hoje nós passamos um dia na presença do Senhor. Tivemos a oportunidade de ir na casa da nossa irmã Simone, e Deus ali nos revelou algo muito poderoso, né, irmã Simone? Estava nós, ele estava eu, o Alexandre, a Vanessa, e a gente vivenciou algo ali muito tremendo. E não tem coisa melhor do que podermos estar nessa comunhão com Cristo Jesus. E independente, eu sou da igreja tal, eu sou de outra igreja, não. O Senhor, quando vir, Ele vai buscar uma igreja só, Ele vai buscar um povo lavado, remido, transformado no sangue dele. Então lá no céu não vai ter placa, não vai ter costume, lá no céu vai ter apenas adoração ao Cordeiro de Deus. E o Senhor colocou esse texto no meu coração, que nós demos o título de O Contrato, né? Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, para que nós possamos ganhar tempo para a glória do nome do nosso Deus. Irmãos, eu vou precisar bastante das ajudas dos irmãos, porque nós temos muitos textos para que você possa ter a comprovação daquilo que nós precisamos. E o texto que nós vamos ler está no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. E aqui tem uma visão esclarecedora da parte de Deus, muito linda. Então, tem coisas que nos acontecem que nós, muitas das vezes, não entendemos, mas é permissão de Deus. E Deus quer nos mostrar coisas tremendas que, muitas das vezes, passa desapercebido dos nossos olhos. Então o texto começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da glória, da presença dele. E ele continua dizendo, verso 4: e as bases dos limiares moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que nós podemos falar a respeito também da Shekinah. É interessante porque essa mesma glória, ela se apresenta lá em 1 Reis, quando Salomão vai adorar no templo, quando ele vai fazer a consagração do templo, e os sacerdotes não conseguiram ministrar, porque a casa se encheu da presença de Deus. Então, a mesma maneira que se apresentou lá para Salomão, aqui também com Isaías, ele está vendo os limiares, os umbrais das portas se moverem,
e a casa cheia de fumaça. E aí, verso 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Que espanto, que desespero que esse homem não teve em ver o Senhor. E ele diz, então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois, disse, pois, ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fechai-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Algo aqui muito interessante em todos estes capítulos que nós começamos a ler. Por isso que há uma necessidade de darmos atenção à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando ela está sendo ministrada, ela começa a curar, a dar vida, a dar entendimento. Por isso que a Bíblia nos ensina que precisamos pregar a palavra segundo aquilo que está escrito. O texto está nos mostrando praticamente a conversão do profeta, porque ele já era profeta. Quando nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele já está dentro do seu chamado. Ele está trabalhando para Deus. Mas Deus quer mostrar e autenticar algo a mais na vida desse profeta. Quando você lê os 5 primeiros capítulos, você não vai ver muita coisa de interessante a partir daquilo que ele vai ver no capítulo 6. Tem muita coisa dentro da nossa vida ou de pessoas que estão próximo de nós que não nos permite acessar o mundo espiritual da maneira que ele é. Por quê? Porque existe um certo problema chamado incredulidade. O desejo de Jesus é mostrar-nos o céu e nos mostrar as grandezas. O próprio Jeremias disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe, mas coisas grandes e firmes da terra, não. Ele quer mostrar coisas grandes e firmes do céu. Por quê? Porque eu não tenho lembrança do céu. É muito fácil eu desejar viver nessa terra e ficar agarrado nessa terra, porque a terra é a única coisa que eu tenho lembrança. Mas eu não tenho lembrança do céu. Então como que eu posso desejar e morar no céu se eu não conheço o céu? E aí foi aonde nós começamos a ter as revelações de Deus com relação à pré-existência, com relação ao líquido amniótico, com relação à amnésia. Porque nós passamos a entender que nós somos seres espirituais, nós somos seres espirituais
que compartilhamos de um corpo de carne e sangue. Mas a nossa essência, a nossa estrutura, ela é espiritual. Mas o que acontece conosco? Não temos a lembrança de quem nós éramos no passado. Mas pastor, como pode? Claro, Jesus é pré-existente. O Cordeiro que foi morto antes da fundação ou da criação do mundo. E eu provei para vocês, na palavra de Deus, que Ele é. Só que nós temos que entender que existe o nosso tempo, o nosso cronos, mas existe o Kairos de Deus e existe uma palavra chamada atemporal. Quando eu passo a entender o que significa atemporal, é aquele que está fora desse tempo. Ele não está preso a esse tempo. Então Cristo Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo não estão presos a esse tempo. Jesus não está limitado ou preso a esta cronologia, não. Jesus não está preso a espaço e a tempo. Ele é tudo isso. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o passado, Ele é o presente e Ele é o futuro. Então o texto, Deus está mostrando para nós, através do profeta Isaías, algumas coisas que não teríamos condições e nem noção de saber. Primeiro, Deus leva Isaías dentro do templo. E quando ele chega no templo, e preste atenção nisso, quando ele chega no templo, eu acredito que Isaías estava querendo fazer alguma coisa, ou abandonar. Por quê? Porque o texto diz que ele só passou a ter esta revelação quando algo dele foi tirado. Então ele disse: no dia em que o rei, que era primo dele, no dia em que o rei Uzias morreu, eu vi. Então Deus permite que algumas coisas nós passamos na nossa vida para que nós possamos ter uma realidade do mundo espiritual, da verdade que está em oculto para nós. Então o texto diz para nós desta maneira, vamos voltar lá no capítulo 1 para a gente poder entrar no assunto que eu preciso dizer. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado aonde? O Senhor está assentado num alto e sublime trono. O interessante é que lá no livro de João, capítulo 3, depois do versículo 16, não precisa abrir, Jesus disse assim, que ele era aquele que desceu e que era o mesmo que estava sentado no céu. Olha que loucura! Aquele Jesus que estava ali sentado, que estava ali junto com os discípulos, também era o mesmo Jesus que estava sentado no céu. E como é que pode isso? Como que pode? Esse ser que está na terra ao mesmo tempo está sentado no céu. Isso me abre portas de entendimento. Ele nos faz entender muita coisa. Mas vamos lá, um pouquinho de cada vez. Então ele disse que ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. O que é isso, pastor? O que esse homem realmente está vendo? Como que ele conseguiu ver isso? O que ele está vendo? Não, ele está vendo o céu, ele está vendo Deus, ele está vendo um trono, ele está olhando as orlas do manto do Senhor. Peraí, tudo bem, mas em que dimensão, em que tempo que esse homem está vendo isso? Canto Rebe na Súria. Que viagem que esse homem fez, porque esse homem não começou a ser profeta no capítulo 6. Esse homem já tem o chamado dele antes, ele já estava servindo o Senhor antes, mas o que Deus então está tentando fazer com esse homem? Levar esse homem ao entendimento de que aquele momento que ele estava não era o momento original dele ali, mas era algo que já tinha acontecido na eternidade. Amém. Glória a Deus. O que Deus está mostrando para ele? Deus está mostrando para ele o dia, a hora, o tempo em que
que o Senhor pudesse dar a ele a instrução do que ele iria fazer aqui embaixo. Isso parece uma loucura, mas é lindo e é verdadeiro. É real. Glória a Deus. É real, Alexandre, é real, irmãos. Deus está mostrando para Isaías que ele já tinha vivido isso. Mas Deus teve que trazer na sua memória, na sua lembrança, um pacto que ele fez com Deus. Por quê? E aonde bate o pacto? É quando Deus termina de mostrar tudo aquilo que ele estava em pé diante de Deus, e ele diz para Deus: então, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque veja, ele não tem mais ninguém como nós estamos aqui na sala, é só ele e Deus. Não tinha como ele dizer: Senhor, envia fulano, envia ciclano, não. Era um papo entre ele e Deus, mas aquele papo não começou ali. Deus apenas estava levando ele de volta no exato momento onde Deus conheceu e começou a falar com ele. E aí, para que você possa entender, e nós vamos parafrasear, vamos abrir, vocês abrem comigo lá no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 5, para a gente entender. Para vocês entenderem. Jeremias capítulo 1, versículo 5, se puder ler, pode ler. Antes que eu te formasse no ventre materno... Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. Mas olha aqui. Ele ainda não tinha entrado. Deus não está falando com Jeremias, ele está falando com Isaías, menino. Deus está falando com eles dois, adulto, homens formados. Mas Deus está dizendo: houve um determinado tempo na sua vida, houve um determinado dia em que eu te conheci, eu falei com você. Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora não é novidade. A diferença de Jeremias para Isaías é que Deus está dizendo para Jeremias: antes que tu entrasse no ventre, Deus foi mais profundo, antes que tu entrasse no ventre, eu já sabia quem era você, e você já sabia quem era, porque eu te conheci. Lá no céu. Só que aqui com Isaías, ele traz a lembrança de Isaías do dia em que Deus estava diante de Isaías, Isaías estava diante de Deus, e Deus disse: agora, você vai, porque eu tenho obra contigo. Mas veja, nós estamos falando de um homem como eu, como você, que não tem lembrança daquilo. Então por que Deus vai relembrar ele de uma coisa que ele não tem lembrança? Que ele nunca viveu. Então ele viveu. Aonde que ele assina o contrato, o pacto com Deus? Quando ele diz: envia. Envia-me. E aí, a mesma coisa que ele fez, você fez. Você fez. Você fez. A senhora fez. A senhora fez. O senhor fez. Você fez. Você Eita fez. Deus, tá vendo? Você fez. Glória a A Deus. senhora fez. Você fez. A senhora fez. Você fez. Você fez. E o pior, elas fizeram. Aleluia. Aleluia. Porque ninguém está aqui enganado. Só que como dar todo esse conhecimento para você, se você ainda não está preparado para entender? E aí o povo começa a pregar a abobrinha, a heresia. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Porque o homem já é profeta. E bato de novo nisso. O homem já é profeta. E por que Deus está levando ele a uma dimensão, a um tempo? Agora você imagina, o que te faz você entender que você está vivo e que você é uma pessoa? Não são suas memórias? Não são suas lembranças? Então Deus ativou as lembranças e as memórias de Isaías no tempo em que ele estava com Deus. Por quê? Porque no céu não tem criança.
No céu não existe criança. Eu já vi testemunho de pessoas dizendo que estava vivendo no céu e era como adulto. Crianças dizendo que viram-se no céu, mas como adulto, porque o céu não é lugar de criança. O profeta está dizendo, eu vi, mas ele precisou que algo de ruim acontecesse na vida dele, para que ele fosse ativado naquele tempo, dentro daquela sequência de tempo e das lembranças e das memórias, para que ele pudesse fazer a obra do Senhor com mais perfeição. Porque uma vez que você entende quem você é, porque essa é a pergunta, quem eu sou, de onde vim e para onde vou? Essa é a pergunta da humanidade. E o Senhor explica para nós quem nós somos. Por isso que ele disse para Jó, vós sois de ontem. De onde o quê? De um outro tempo, de uma outra vida. Pastor, o senhor está pregando sobre espiritismo. Aonde? Não tem nada de espiritismo. Nós somos seres espirituais. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então veja, ele vai dizer, morreu o rei, e eu vi quem? Deus. Mas veja, ele está afirmando que viu Deus no alto e sobre o trono. E a Bíblia diz que nenhuma carne consegue ver Deus. Gente, os textos bíblicos dizem que carne e sangue não pode ver Deus. E esse homem está vendo Deus, está identificando Deus de que maneira? No corpo dele, natural. Estou todo arrepiado. Amém. Porque só temos uma maneira de ver Deus. É no nosso corpo natural. Mas quem quer pregar sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Porque isso é loucura. Como é que você vai entrar numa mente carnal? E a Bíblia diz que eu não sou carnal. A Bíblia diz que eu sou espiritual. E os espirituais entendem que é espiritual, mas o carnal não entende. E quantas pessoas dentro das igrejas no dia de hoje são carnais? Carnais do entendimento, porque não conseguem compreender o que é do Espírito. O que é do Espírito se discerne sozinho. Quando é do Espírito, tu sente teu Espírito queimar, seu coração esquentar e diz, meu Deus, isso é real. E ele diz que o espiritual, ele reconhece o espiritual, mas o carnal não conhece o que é o espiritual. Mas por que esses homens não pregam isso para vocês? Por que esses homens não pregaram isso para nós? Porque são carnais, porque quiseram aprender até um certo limite, e quando aprenderam não quiseram procurar aprender mais. Ah, eu já sou professor, tá bom. Mas será que para em professor? Quantas outras faculdades que você pode fazer? E aí você vê o número de conhecimento que você vai adquirir quando você começa a subir de nível. E agora ele falou bem de um irmão, que eu não vou citar o nome, mas que o irmão tem 7 faculdades. Poxa! Então eu pergunto para você, que mente é essa para suportar 7? Que ser é esse? Ele é um ser normal? Não. Mas quando você olha para ele, você diz, não, ele é um cara normal. Ele é um cara que come, que bebe, que anda, que faz o que você faz. Mas peraí, e que mente é essa que eu não consigo? Por que eu vou duvidar? Por que você vai duvidar se eu estou falando para você dentro da palavra? Ele está dizendo, eu te conheci. Ah, mas Deus te conheceu porque Ele é Deus. Espera aí, Ele está te afirmando, eu te conheci. Quando eu entro para entender o que significa conhecer, é muito mais profundo do que você imagina. Conhecer não é só, prazer, meu nome é Evandro. Não, conhecer é conviver. Eu convivi com você. Eu só te conheço quando eu convivo com você. E Deus está dizendo, antes
Antes que você visse para a terra, antes que você entrasse pelo portal das águas, antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu tive com você, eu conheci você. Ela é o que da senhora? Cadê? Ela é o que da senhora? Eu sou tia dela, Tia dela. A senhora conviveu com ela? desde que nasceu. Olha que lindo. Desde que? Então ela pode falar. Oh, meu Deus. Não pisar nela. Então ela. Na igreja é assim mesmo. As pessoas vêm, agarra pela minha perna, fico doidinho. Então a senhora pode falar e completar as lacunas da vida dela que ela não lembra. Ramandara subidere calabarrácia. No estágio carnal, né? Xerecamanduquilá. Eu estou usando a parte carnal, terra, físico. Eu não posso falar para. Ainda que eu lhe conheça entre aspas, mas eu não convivi contigo. Mas a senhora tem alguém que conviveu. E tudo que ela falar da senhora para nós eu vou acreditar porque ela conviveu. Gente, o que se acontece aqui embaixo já aconteceu lá em cima. Eu começo a entender quem eu sou. Eu começo a entender a minha infância quando eu tenho um filho ou quando eu tenho uma filha. Aí você vai dizer, aí tu diz assim, rapaz, tu acabou de falar uma coisa e tu fez uma posição que o meu tio fulano fazia. Tu me fez lembrar ele agora. Mas tu parece com teu pai, pô, tu parece com a tua mãe, que ela falava assim mesmo, ela agia assim mesmo. Como? Porque são as lembranças. Às vezes você tem sonho com pessoas que você diz, mas, fulano, eu essa noite sonhei com uma pessoa de cor preta, disso, assim, assado. Mas eu nunca vi. Mas eu sonhei com essa pessoa. E o pior, eu senti algo como se eu conhecesse. Conheceu. E o que é isso? São reflexos que você teve da sua vida e que nessa vida apareceram. Você não sabe o que era a vida. Então veja, toda a minha identificação está dentro do meu DNA. Toda a história da minha ramificação está dentro do meu DNA. Quer conhecer teu pai? Quer conhecer tua mãe? Quer entender ou quer conhecer quem da sua família teve problema? Entra no DNA. Só um pouquinho, não se mexe. Entra no... Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Não desliga, gente, porque é complicado falar sobre isso. Se você não parar para entender, depois vai ficar difícil. Então tudo que eu preciso, então o que é o meu DNA? Ele é minhas memórias. Ele é minha história. Por que Deus vai gritar para nós em Apocalipse? Eis que ao que vencer, te darei uma pedra branca, a qual tem um nome que só você vai reconhecer. Será que é uma pedra branca mesmo? Ele está dizendo que é uma pedra, mas será que é uma pedra mesmo? Ou será que são minhas memórias reais? Minhas memórias verdadeiras? E pedra é revelação. E pedra, querendo você ou não, pedra é condutora de energia. Eu estava falando para o Alexandre, você nunca parou para imaginar por que a terra é cheia de água salgada e pouca água doce? Por que será que a terra tem tantos mares com água salgada, um mar mais salgado que o outro? Por causa do campo eletromagnético. O sal é condutor de energia e sal é pedra. E todos os seres precisam de alimentação da água. Então a água vai passar para o estado e vai passar pelos estados gasoso, líquido,
depois ela congela, depois ela dissolve, e ela vai descendo sobre os lugares e vai molhando e dando vida para aquelas que precisam. E quando vem da chuva é doce. Maratoque da vassoura, cara. Deus é perfeito. Deus é lindo. Então ele está dizendo, ó, antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E as nações, o propósito de Deus, te dei como profeta. Você não veio aqui para conversar com ninguém, você veio aqui para palavra. Você veio aqui para despertar o seu irmão. Veja, isso é tão sério que nós sabemos que Lázaro, pela medicina, está morto. 4 dias já morto. E aí, os discípulos chegam para Jesus, vai onde? Assim, nós vamos lá despertar o nosso irmão Lázaro que está dormindo. Os homens se chocam, como é que é? Mas ele está morto. Não, Lázaro dorme. Por quê? Porque o meu estado, quando eu deito para dormir, é de morte. Eu estou morto. E todo dia que eu acordo, eu ressuscito. Então, quando eu durmo, eu desligo de tudo que está em volta de mim. Eu não tenho consciência de lembrança de mais nada. E onde que eu vou ter lembrança? Esse é o momento que, quando eu durmo, eu saio deste loop de segmento, de todo dia levanto, acordo, faço café, tomo café, pego o carro, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal e tal. Todo dia a mesma coisa. Todo dia essa árvore está ali, todo dia aqueles plantas estão ali, a piscina está ali, não tem nada novo, todo dia é o mesmo loop, tu acordou, vai fazer a mesma coisa, mas quando você deita na cama e você dorme, você desliga desse loop e você entra ao céu. Você vai falar com o teu Criador. E quando eu vou falar com o meu Criador, ele vai me dar instrução para me viver aqui embaixo. Mas qual é o problema? Quando eu saio da presença do meu Criador para voltar para essa terra, eu passo pelo mundo chamado mundo dos sonhos. E eu fico naquela, será que ele falou comigo mesmo ou será que eu estou sonhando? Será que eu vi de verdade ou será que não? Então Deus tem que criar alguma coisa dentro do seu coração para gravar dentro de você, para quando você chegar aqui, você não, eu não estava sonhando. Por que toda vez que você tem um sonho de revelação, você sonha com alguém da família? Porque é justamente a imagem dessa família é que vai fazer você lembrar daquilo que o Senhor falou com você. Porque senão ele se perde pelo esse mundo. Então o único mundo que eu estou vivendo natural é quando eu saio desse. Então aqui eu vivo como qualquer um. Aqui nesse mundo eu sou o doutor fulano, aqui nesse mundo eu sou o pastor fulano, aqui nesse mundo eu sou a fulana de tal. Mas lá no céu eu sou outro. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender isso? Amém. Então Deus chega para Isaías e diz para ele, vamos aqui assinar um contrato. E aí? E o contrato, ele é justamente, que é uma coisa muito interessante, é que ele está ligado à sua vida. Deixa eu achar aqui os textos para que eu possa dar a vocês um entendimento. Então está justamente, esse contrato está justamente a minha obediência, a minha vida. Jesus disse assim para os homens, está desempregado? Estou. Eu tenho um trabalho para você. Será 8 horas da manhã. Vem trabalhar. Por quanto? Eu vou te dar uma dracma. 2 horas depois, Jesus encontra umas outras pessoas para de trabalhar. Ele diz, quero. Então, pode trabalhar na minha seara. 8, 10. 2 horas depois, Jesus encontra mais outro pessoal e diz, vocês ainda não estão trabalhando? Eles disseram, não nos ofereceram trabalho, então vem trabalhar na minha seara. Até que chegasse o horário de término do expediente, 5 horas da tarde. Mas às 4 horas da tarde, ele chamou mais um outro povo para trabalhar. E quando terminou o dia, ele chamou todos que vieram a trabalhar e ele disse, olha, aqui está o salário que eu te dei, o das 8 horas, uma dracma. O das 10 horas, uma dracma. O do meio-dia, uma dracma.
O das 2 horas, 1 dracma. O das 3 horas, outra dracma. E o das 4 horas, outra dracma. Aí, o que trabalhou 8 horas da manhã chega para o pai de família e diz assim, mas tem alguma coisa aqui errada. E ele diz, qual é o erro? O erro é que eu trabalhei mais do que eles. Ele está me dando o mesmo salário que eles. E ele disse, filho, aonde eu errei contigo? Porventura eu não fiz um contrato contigo? Porventura não estabelecemos um contrato de carga trabalhista, de horário de trabalho? E eu não falei, não combinei contigo X? E eu estou te dando menos? Porque eu sou o dono. E eu dou, e eu faço do meu dinheiro aquilo que eu quero. E dou para quem eu quero. O que ele está tentando dizer para mim? Que quem trabalha para o Senhor, não importa se começou com 7, com 8, com 10, com 12, com 30, ou que se está com 60 anos de idade, mas está trabalhando que vai ter o mesmo salário. Aleluia. Eita glória. Não há diferença. O problema é que você foi contratado e você assinou o contrato, você disse eu vou. Qual é o problema? É que quando você vê que o trabalho que você está fazendo está sendo, e que você acha que é além, você quer criticar, você quer reclamar, ou você quer faltar, mas foi o que você contratou. Você assinou. Você combinou. E combinado. E aí você que é o contratante, você diz, ó, as regras do trabalho é essa. Você deseja, você vai aceitar? Ah, não, então vai embora. Mas se você aceitar, você pode parar para entender que o que você fizer fora daquilo que você combinou, então você vai ter que dar conta. E eu posso também receber advertências, como eu posso receber uma justa causa. E o que é essa justa causa? É a perda do meu trabalho. Eu estou quebrando um contrato. Parou para analisar como é que o contrato é sério? Quantos anos eu vou morar nessa casa? 3 anos, assino um contrato. Nem mais e nem menos. Gente, isso é muito sério. Aquele que começou a boa obra não tem direito de olhar para trás. Ele tem que ir até o final, porque se você desistir, a minha alma não tem prazer em você. Você pode fugir de qualquer contrato da terra, mas você não pode fugir do contrato de Deus. E aí existe um homem na Bíblia, por nome de Jonas, que quando Deus fala para ele, eu quero que você vá lá em Nínive, porque Deus não pode destruir uma cidade tendo um justo naquela cidade, ou se aquela cidade nunca ouviu falar da palavra do Senhor. Deus disse, vai lá anunciar. Ele disse, opa, não vou não. Não vou não, para onde tu vai? Vou pegar um barco para outro lugar. Eu vou para Jope, né? Eu vou para outro lugar. E aí Deus falou, como é que é o negócio? Não, eu não vou para Nínive não, que todo mundo lá morra, se afogue e que tu destrua todo mundo. E Deus falou, peraí, beleza, pode entrar. Entrou no barco, foi descendo para o porão, e lá embaixo entrou num sono profundo. Aí Deus agitou o mar. Agitou o mar para pegar profeta fujão, que quer quebrar contrato. Olha que coisa linda. Agita o mar. Agita o mar. Vento, sim senhor, tem um trabalho para você, pai. Quero que tu acorde um profeta fujão. Ele mandou o vento. E começou a balança para um lado, balança para o outro. O neguinho já gritando, e agora nós estamos em pecado, procura teu Deus. E todo mundo caçando Deus para um lado, caçando outro Deus, e rezando, e clamando, chamando por tudo que podia chamar, e o vento não para. O vento não para. E a Bíblia diz que eles começam a jogar os materiais, a comida, tudo que podia tirar, porque o navio está muito pesado, e joga no mar, e não tem jeito, aquele mar continua revoltado. Daqui a pouco alguém diz, mas peraí, entrou alguém aqui nesse barco, está lá embaixo, vamos chamar ele para ver se ele pode falar pelo menos com Deus dele, que já oramos para tudo quanto é Deus, e nossos Deus não faz nada, esse cara tem que falar com Deus dele. Aí chama Jonas. Imagina, Jonas com aquela cara de sono, dormiu num sono terrível. E Jonas olha e diz, meu Deus, eu estou vendo o Senhor. O Senhor vem atrás de mim. Você me achou. Nós já oramos para tudo quanto é Deus. E o nosso Deus não respondeu. E tu não vai clamar pelo teu Deus. Ele,
Eu sei quem é ele. E os caras dizem, quem é você? Já tiramos sorte, já tiramos aqui o pauzinho e não tem mais para que ir. E ele diz, eu sou hebreu, sou judeu, sirva ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E os caras fizeram de tudo para não jogar ele dentro do mar. Ele disse, para, eu sei como acabar. Eu sei como acabar com esse problema. Como? Voltar à obediência. Aleluia. Voltar à obediência. Então o que você faz comigo? Me lança ao mar. Quando tu vai morrer, me lança ao mar. E aí Deus diz, grande peixe. E Jesus vai falar que é a baleia. Grande peixe. Sim, senhor. Tem uma comida para ti, só tem um porém. Não pode digeri-la. Agora você imagina o grande peixe com todo o problema, porque não pode digerir. Então esse cara jogou o peixe também na prova, porque o peixe não pode comer mais nada. Agora você imagina ele dentro da barriga, lá no estômago do peixe, e ele está dentro da morte. Ele está na morte porque ele está 3 dias no fundo do oceano. Tá bom. Ninguém tem notícia dele. Porque Jesus diz, assim como Jonas ficou 3 dias no oceano, no fundo dos mares, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias. Olha que profundo. Contrato. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me contratou. Eu não vim mudar regras, eu não vim mudar lei, apenas vim cumprir aquilo que você diz que não pode. Vocês estão entendendo? Estão preparados agora para a gente navegar na Bíblia? Amém. Para vocês vão me ajudar. Oh, glória. Então, na hora que o profeta Isaías estava no meio daquela visão, Deus levou ele no momento em que ele foi contratado por Deus. Ele disse, envie. Agora, olha para mim. Como eu disse, que o contrato, gente, o contrato tem a ver com vida. Vou repetir, o contrato tem a ver com vida. Alguém abre para mim. Apocalipse. Vamos começar por Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11 ao 15. Quem pode ler? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Quem achar pode ler. Depois vi um grande trono branco. Opa! Depois viu o quê? Um grande trono branco. Isaías viu o quê? Um grande trono. Num alto sublime trono. Continua. E aquele que nele estava assentado. E aquele, ele viu o quê? Aquele. João está vendo o mesmo que Isaías viu. E aquele, ele não viu só o trono, mas ele viu aquele que estava sentado no trono. Continua. A terra e o céu fugiram da sua presença. Ou seja, outra dimensão. A dimensão onde tem a terra, ela foge. Então Deus leva isso para uma outra dimensão. Continua. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos. Vi também os mortos, Grandes e pequenos. grandes e pequenos. Em pé diante do trono. Ou seja, todos os seres espirituais diante do grande trono. Continua. E livros foram abertos. E livros foram abertos. Vários livros foram abertos diante do tribunal dele. Continua. Outro livro foi aberto. E outro livro foi aberto. O livro da vida. O livro da vida. O livro onde está o seu nome de contratado. No livro da vida. Continua. Os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados De acordo com o que tinham feito. no livro das ações.
o que você trabalhou durante um mês, o que você trabalhou o teu tempo de vida, agora nós vamos fazer a contabilidade, se você trabalhou correto ou se você não trabalhou. Foram julgados pelo livro das obras, das ações. Continua? Vai até o 15. Segundo o que estava registrado nos livros. Segundo o que estava registrado aonde? Nos livros. Que estava registrado aonde? Nos livros. Então imagina, toda a sua vida está sendo registrada. Tudo que você fez, tudo que eu estou fazendo e tudo que faremos está registrado num livro chamado Livro de Obra, porque quando ele abrir esse livro, ninguém vai poder dizer que não fez. É como se dentro dessa casa, vamos fazer aquilo que os homens estão fazendo agora na Globo, que é o Big Brother. Todo mundo sendo filmado 24 horas. Então você imagina, você trabalha numa empresa onde tem câmera de filmar 24 horas. Por que ele vai colocar aquele que tem noção de que ele está trabalhando ali, não para ficar parado, mas para fazer aquilo que foi instruído? Ele não está preocupado se ele está sendo filmado, se ele está vivendo a vida normal, porque ele sabe o trabalho que ele tem que fazer. Mas aqueles que não gostam de trabalhar, ele sempre vai tentar se esconder. E vai tentar fugir das câmeras. Então para que câmera? Se estou botando câmera porque alguém quer te vigiar. E se eu sei que eu estou me vigiando, por que eu não vou trabalhar correto? Se eu sei que se eu for pego fazendo a coisa errada, eu vou ser expulso, eu vou ser mandado embora. Mas quem tem dentro do coração uma vida correta, que trabalha honesto, ele não está nem aí, porque ele sabe o que ele tem que fazer, então pode me vigiar do jeito que você quiser. Assim é Deus. Por que você bota a câmera? Porque você está desconfiado de alguma coisa. E segundo que está pego na câmera, você não tem como dizer que não fez. Você foi pego. Não, isso aqui não é não. Não é. Aproxima a câmera. E agora? Abre os seus livros. Abre um livro da vida e abre um livro da obra. Continua, vai para o 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Todo mundo tem que devolver. Todos. Todos eles têm que devolver as vidas. Mas morreu há 300 anos, vai devolver a vida. Mas virou pó porque o avião explodiu, vai devolver a vida. Estamos em cima daquele texto chamado Vale dos Ossos Secos. Terminou? Continua. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Deus. Foi julgado de acordo com o quê? Com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida Aqui, ó. foram lançados no lago de fogo. Então existem pessoas dentro dessa vida nossa e da passada que não estão escritos e vão ser jogadas. Você nunca vai ver ela. Quem são esses? A semente do maligno. A semente de Caim. A semente de você. Porque está dizendo, e aqueles que não foram encontrados, não porque não aceitou Jesus, não é porque não aceitou Jesus, é porque ele passou por essa terra só por passar para cumprir o tempo dele. Mas ele não encontrou salvação. Salvação não é para anjo, salvação é para homem. Remissão não é para anjo, é para homem. E como eu disse que nós somos anjos, mas que tipo de anjo que nós somos? De uma categoria pequena, como criança, que fomos induzidos, seduzidos por alguém maior e fizemos aquilo que não tínhamos nem certeza de que era. Por isso que pecamos. E aí Jesus nos dá a permissão de virmos nesse corpo de carne e sangue para refazer o problema que nós fizemos lá em cima. E você passa por toda a estrutura que você não tem lembrança lá de cima, mas aqui na terra, para você mostrar que você é uma pessoa, um homem, uma mulher que realmente ama Deus. Porque
Porque aquilo que ele colocou no coração de Eva, porque no dia que tu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai saber o que Deus é e o que Deus faz. Deus não quer que você conheça, que você tenha conhecimento. Então jogou uma dúvida no coração de Eva. E ela começou a duvidar de Deus. E ela passou essa dúvida para o coração de Adão. E agora que o negócio apertou, eu quero saber se você me ama ou se você ama ele. Então você vai me provar. Com o quê? Com as obras, com as ações aqui na terra. Fechou? Vamos lá para outro texto? Vocês vão me ajudar. Vamos para outro texto então? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. E Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Tem duas pessoas que podem abrir para mim. 2,7 e 3,5. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Continua. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vida. O próximo. 3:5. Isso. O vencedor E o vencedor? será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Contrato. Nunca mais você vai ser lançado fora. Jamais apagarei. Mas se ele diz que jamais apagará, também pode apagar. É só não fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos lá, mas os textos? Vamos lá. Abre para mim. Mateus capítulo 24, versículo 13. E outro abre para mim Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Isso é um estudo que nós estamos fazendo. Mateus capítulo 24, versículo 13. E Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Primeiro Mateus. Seminário Lembranças do Céu. Alguém pode ler? Mateus 24, 13. Mas quem persevera até o fim, Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. esse será salvo. Mas tem que perseverar até o fim. Próximo texto, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Sim. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E todo aquele que for tempo. Agora eu pergunto para você, será que esse tempo era o tempo de Daniel? Não. Será que esse tempo era o tempo de Moisés? Não. Mas eles já estavam falando de um tempo. E quando chegasse esse tempo, os que estivessem escritos no livro da vida seria salvo. Somos nós, é o nosso tempo. É a nossa geração. Não é essa promessa que nós temos de salvação? Mas para mim ser salvo, o que a gente faz? Chega na igreja, você quer aceitar Jesus? Quero. Então a pessoa chega lá na frente de nós, de todo mundo, na presença dos anjos, na presença dos humanos, e nós dizemos, levanta sua mão e repita comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu quero apresentar essa pessoa que acabou, fulano de tal, o nome dela que acabou de te aceitar, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Teu nome está escrito, você aceitou. Como é espiritual, já está escrito. O senhor pode repetir o texto de novo, por favor, que eu achei lindo? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia. E haverá tempo de quê? Angústia. Não, que a gente está vivendo hoje. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, nunca houve, desde o princípio da criação, nunca houve um tempo como esse que vai vir. Mas, continua.
Mas naquele tempo Mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. agora veja, o teu povo. E eu pergunto, será que todos estarão escritos no livro? Ele está falando do povo. Mas quantas pessoas desse povo? Por isso que eu tenho que cuidar para o meu nome não ser apagado do livro. Eu entendi o que o senhor falou, que é só quem aceitar Jesus. Isso aí. Porque para esse tempo, veja, quando Jesus, todos que morreram, de Adão até Jesus, eles estavam perdidos. Eles não tinham uma esperança viva, mesmo que estava no coração. Não tinha uma resposta até que Jesus viesse. Jesus era o libertador. Jesus é o Salvador. Então essas pessoas eram as primícias. Todos os profetas, todos os juízes que fizeram a vontade do Senhor, aquela humanidade ficou presa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Por quê? Porque ele desceu às partes mais baixas e levou consigo o cativo, o cativeiro. Então as pessoas que morreram antes de Cristo tiveram que esperar o tempo de Cristo vir. Então quando Cristo desce no inferno, desce lá embaixo, ele desce no inferno, depois passa no seio de Abraão, porque Jesus não vai pregar para espíritos mortos, espíritos encarnados, espíritos errados, não. Jesus só vai mostrar, ó, eu sou a promessa que vocês não acreditaram. Mas os que acreditaram eu tiro daqui agora e levo comigo. Essas são as primícias, são os primeiros frutos. E com esses primeiros frutos, Jesus está adorando a Deus. Jesus está reinando com esses. Quando a gente entra no capítulo 4 de Apocalipse, diz, então espera até que os nossos irmãos, o restante dos nossos irmãos, venham para nós, somos nós, porque ainda estamos dentro do processo para voltar para casa. Eles foram provados e passaram, mas os que não passaram foram jogados no inferno. E nós estamos passando, e a gente fica, mas será que tudo aquilo vai acontecer ainda? Não, já aconteceu. O que eu espero acontecer agora? O aparecimento do anticristo, que é o que está faltando, as testemunhas, o pior tempo de angústia, o arrebatamento. Só que o arrebatamento, todo olho vai ver. Então no período de toda angústia nós vamos passar. Nem após e nem antes, nós vamos passar pela tribulação. Porque é o que eu disse, tribulação vem de tribo. E tribo significa tirar de dentro a semente da casca. Então o que está bom dentro de você está guardado aqui dentro, precisa ser tirado. Por isso que passa aquela máquina tirando o que está dentro da casca do trigo. É o trigo. E o que vem com o trigo? Essas boas obras que você viveu aqui na terra sem sair para o mal. Ou você é trigo, ou você é joio, ou você é palha. O trigo vai para o celeiro. O joio e a palha vai para o fogo. Vocês estão entendendo? Amém. Nós escrevemos um contrato, nós assinamos um contrato com ele. Nós não estamos aqui sem saber porque estamos aqui. É só que tem um porém. Eu saio do céu com a minha mente do céu, de quem eu era, mas quando eu entro dentro da passagem das águas, do líquido amniótico, então a minha mente, ela tem que ser refeita. E ela é apagada. Para mim poder ter uma mente daqui da terra. Eu não tenho lembrança mais do céu. Porque se eu tivesse lembrança do céu, eu jamais iria pecar. Então, quanto tempo leva para minha mente ser refeita? 9 meses. E aí, a gente bota a mão na cabecinha da criança que nós chamamos de moleira. Com quanto tempo essa moleira fecha? Quanto?
6 meses, quando ela fechar, acabou toda a lembrança, porque o portal acabou de fechar. Suas últimas lembranças estão aqui. Ela acaba de fechar. Você não tem mais lembrança. Mistério. O senhor falando da semente, no culto passado, nós atendemos uma moça, Manuara. Sim. Essa moça, ela nasceu com um espírito, entrou nela, uma lascívia muito forte. Ela tinha lembranças de berço, ela via os pais praticarem sexo e aquilo a excitava ela com uns meses. Sim. Então você vê que a semente do mal, ela já nasce. Quem é que tem lembrança desse período na vida? A gente pode lembrar, eu lembro de flashes do meu aniversário de 2 anos. Tem flash? Nem eu não tinha. Então você vê como é que é importante isso. Mas por que Deus deixa, né? Para você ter lembrança. É aquele negócio. Lembra-te. Ó, gente, veja bem. Moisés vai passar 40 dias e 40 noites com Deus no céu. Sobe o monte, ele vai esperar 7 dias até que a porta do céu se abra. 7 dias. As nuvens descem, ele entra e Josué fica. Mas, durante toda a aparição de Deus e que Deus está mostrando para Moisés, Deus frisa uma palavra para Moisés. Lembra-te de tudo que tu vê. Guarda tudo. Não se esqueça de nada. E outro sim, tudo que tu vê, tu vai criar um modelo na terra. Então imagina o que Deus não fez na mente de Moisés para que ele pudesse lembrar de cada detalhe de todo o tabernáculo de Deus. Ele não podia esquecer da medida de nada. Então que mente que era de Moisés? Sempre Deus vai dizer, lembra? Você diz assim, fulano lembra? Eu não lembro. Fulano, mas você não lembra? Mas fulano, a gente viu isso, a gente passou por isso. Ah, lembrei. Com muito custo diz, lembrei. Porque é necessário você lembrar. Porque quando você lembrar, um monte de coisas que ficaram para trás vai vir nas suas lembranças. Sim. Pastor, teve um texto esses dias lá em Marcos que me intrigou muito. Sim. É Marcos... Alguém pode me dar mais um pouco d'água? Sim. Em Marcos 6, Sim. o versículo 16. Pode ler para nós. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Olha aí. Aqui, ele ainda não tinha sido decapitado, ele vai ser decapitado lá pelo versículo 26, eu acho. E eu lembro isso aqui esses dias, está com poucos dias. Isso me intrigou muito. Eu falei, mas como que ele não sabia ainda que ele ia decapitar, porque a filha de Herodes ainda não tinha pedido que ela queria. Olha que forte. E eu fiquei com isso, eu falei, mas como? E agora você explicando isso. Por quê? Porque acontece primeiro no céu para depois acontecer na terra. Foi o que eu disse lá para eles assim. Como que pode um homem que tem 2 ou 3 mil anos que passou pela terra e que morreu numa cruz, e alguém vai profetizar dizendo que ele morreu antes da fundação? Como que Jesus, em que tempo que Jesus morreu? Em que espaço? Em que terra que Jesus morreu? Para que o próprio João, para que o próprio apóstolo Pedro disse, e ele morreu antes. Como que ele morreu antes? Se ainda não tinha nascido. Essa é a palavra. Então onde Jesus morreu? Jesus morreu na guerra celestial. O atemporal é mais rápido do que o tempo normal. O nosso tempo, ele é atrasado. O atemporal, ele passa rápido. Então, quem vive no atemporal, ele vive todos os tempos. Em fração de segundo. É o Kairos, mas a palavra é atemporal porque está fora. Então, Jesus, ele é o viajante do tempo. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, Abraão vai dar dízimo. E quem ensinou Abraão a dar dízimo? E ele vai dar dízimo por quê? E ele vai dar dízimo a um homem chamado quem? Melquisedeque. E Melquisedeque vem de que linhagem? Então quem é Melquisedeque? Jesus.
só você entrar no livro de Hebreus que você vai ver que Jesus também. Então Jesus é viajante do tempo. Então já havia viagem no tempo. E pastor, todas as palavras do Velho Testamento, elas se confirmam todas no Novo Testamento. Ela se confirma no Novo. E como, né? Como é que... Em Cristo. Então Jesus está do Gênesis a Apocalipse viajando. O tempo todo. O tempo todo. Vamos lá. Eu falei isso na igreja, o povo ficou assim me olhando. Evangelista João, o apóstolo João. Veja. Olha que profundo, gente. Vamos, depois você fala como é que eu... Me passa de novo esse texto que eu gostei. O evangelista João, ele está sentado na mesa com todos os discípulos e o apóstolo Pedro diz assim: e agora? O que vai acontecer com esse se Jesus morrer? Aí Pedro disse para Jesus: o que vai acontecer com João? Jesus disse assim: e se eu quiser que João não morra até que eu venha? Jesus deixou uma interrogação muito grande. Se eu quiser que não morra, Deus, vamos lá. Eu estive em Roma, e lá em Roma estão os ossos mortais do apóstolo Paulo, como está de Pedro e de outros. Mas ninguém sabe onde estão os ossos mortais de João. Me pega um João na ilha de Pátimo, me joga dentro de uma bacia de óleo fervendo e ele não morre. E nem queima. Nem um fio de cabelo. Será que tem alguma coisa errada com quando Jesus disse que se eu quiser que ele não morra? O nome dele está no livro da vida. E o livro da vida é o Cordeiro. Se ele não está morto, ele está onde? Se ele não está morto, ele está onde? Ele está na terra, em vida. Mas isso é loucura. Ué, Testemunhas de Apocalipse. quem são as testemunhas de Apocalipse? João. Não. Enoque. Esse testemunho de Apocalipse é Enoque Elias. e Elias. Jesus disse: até que eu venha. Então os três vão estar na terra conosco: Elias, Enoque e João. Eita Deus. É loucura, pastor. Me dá outra explicação. Isadora, quando fez 12 anos, o grupo da igreja dela foi em casa, no aniversário dela, de 12 anos. E um amigo dela pediu a palavra e falou algumas coisas para ela e disse assim: Isadora, eu vejo você como Enoque. Eu acredito que você não vai passar pela morte. Enoque não viajante do tempo? Mas ninguém quer falar de Enoque. Mas Judas falou, Jesus falou e outros discípulos falaram. E naquele momento parecia tão distante alguém não passar pela morte. E nós estamos à porta. Nós estamos à porta do fim. Mas ninguém está percebendo, porque está todo mundo num sono. Vamos continuar então. Mais os textos. Para nós. Já vou terminar. Então vamos lá. Apocalipse 21, 27. E outra pessoa olha para mim em Êxodo 32, versículo 32 ao 33. Apocalipse 21, 27 e Êxodo 32, capítulo 32, versículo 32 e 33. Quem achou pode ler. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida. O meu está dito inscrito. Foi escrito. Então nessa nova terra só vai entrar nela quem está escrito. O próximo texto, Êxodo, vocês veem, eu estou no Velho Testamento e eu estou vindo para o Novo Testamento e está falando da mesma coisa. Inscrito, contrato. Vamos lá.
32 e 33. 32 e 33. Versículo 32 e 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que Esse é o versículo pecar. 32? O 33. Vamos no 32. Capítulo 32, versículo 32. 32 e 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Perdoa-lhes o pecado. Se não, Se não, risca-me do teu livro. risca-me do teu livro. Ó, só um minutinho. Agora veja. O povo fez o bezerro de ouro e pecou contra Deus. E Moisés, na soberba dele, eu vou lá em cima, vocês ficam aí porque eu vou lá em cima pedir perdão, vou me humilhar por vocês a Deus. Preste atenção. E aí, o único que tem poder de fazer isso é só Cristo. Quando ele chega lá, ele vai tirar uma, vai bater um pátio com o Senhor. Versículo 32, pode ler agora. 33. Não, versículo 32. 32. Mas agora eu te rogo, Sim. perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Continua. Respondeu o Senhor. Respondeu o Senhor. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todo aquele que quebrar a minha aliança, todo aquele que quebrar o meu pacto, esse eu riscarei do meu livro. Vamos continuar? Vamos lá, mais um. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. E alguém vai abrir para mim em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Lucas capítulo 10, versículo 20. E Filipenses capítulo 4, versículo 3. Quem achou pode ler. Lucas capítulo 10, versículo 20. Filipenses 4, 3. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem. Os discípulos de Jesus voltaram, receberam uma ordem de 2 em 2, entrar nas casas, curar, libertar, fazer o que tem que ser feito. E eles voltam dando glória, aleluia, todo mundo alegre, porque os espíritos imundos submeteram a eles. Agora, olha o que Jesus diz: não fique alegre porque os espíritos imundos os submetem. Mas por qual motivo verdadeiro? Mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Eita, Jesus amado. Então expulsar demônio, como fica todo expulsar o demônio. Não, querido, não fica alegre por isso não. Fica alegre porque você tem um nome escrito. Amém. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Aleluia. Contrato. Você assinou um contrato. Seu nome está lá. O meu nome está lá. Vamos lá? Isso é para vocês entenderem. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E esse texto que eu vou dar, eu preciso que vocês tenham vocês me dêem uma atenção melhor no próximo versículo. Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E alguém abre para mim Romanos 9, versículo 22. Mas eu quero primeiro Apocalipse, tá? Capítulo 13, versículo 8. E Romanos 9, 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é. 13, Apocalipse 13, 8, é isso? Não. Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou adorarão a besta. A A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. tá vendo? Português, injeção menor. Então vamos agora lá para Romanos capítulo 9, versículo 22.
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Espera aqui, quem são os vasos da ira? Semente do diabo. Isso. Os vasos da ira são a semente do mal lá de Caim. Perdeu. Tá vendo? Vasos de ira. Deus suportou, está suportando até o último dia. Joio. O joio. Até o último dia. Repete o versículo de novo, por favor, meu amado. Que diremos, pois, Que diremos, pois? se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. Porque ele ia trazer a ira, mas ele suporta. Mas traz a longanimidade, continua. Preparados para a perdição. Os vasos da ira que desde lá, do princípio, do começo, já estão determinados para a morte, mas Deus está suportando eles. Por quê? Porque Deus falou que o trigo e o joio vai ter que ser separado no último tempo. Eita, Jesus. Deus não poderia acabar com eles lá se Deus falou que seria no último. Então as sementes vieram multiplicando, vieram vindo, até Deus suportando todo o pecado deles, até que chegasse esse tempo. Eles já estão determinados à morte. Mas Deus está suportando até que seja o tempo de o quê? De separar o trigo do joio. Quando ele separar o trigo do joio, nunca mais essa semente do maligno vai ter mais vida. Continua, porque o texto é lindo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Nós somos os vasos da misericórdia. Teve misericórdia de nós. Esse vaso da ira não começou aqui na terra. Eles se manifestaram no céu. E os vasos da misericórdia também se manifestou no céu. Ele teve que suportar a ira por amor de mim, por causa de você. Para não destruir eles. Porque ele disse, olha o que os anjos disseram, Senhor, tu queres que nós arrancamos já o joio do trigo? Ele disse, não, espera mais um tempo, deixa eles crescerem juntos. Quando ele estiver pronto, separamos. Aí você diz, não aguento mais esse vaso ruim. Suporta. Porque seu pai suportou. Ele tem um final, fogo. O cara está te perseguindo, mas por que está me perseguindo? Porque ele é da ira, ele é vaso ruim. E ele nunca vai se arrepender. É aquele negócio. É a semente que eu falei lá do Salmo 58:3. Pastor, o senhor pensa na revelação que o senhor nos deu hoje da semente. Rebeca, quando foi enviada, a família dela falou, você vai com a sua semente. E a sua semente vai ser colocada na porta dos seus... como que é a palavra? Opositores, alguma coisa assim. Então ela já veio com a semente ruim, que veio vermelho e bonito. Ainda hoje você está lidando, nós estamos lidando com as sementes ruins. A diferença aqui é que ele está usando o mesmo corpo que você. Outrora tinha uma diferença dos homens para os homens normais, porque eles eram gigantes, e os outros eram pequenos. Mas com o depassar do tempo, porque Deus foi diminuindo o tempo de vida deles, o que aconteceu? Eles começaram a se parecer conosco. Ficaram no mesmo tamanho que nós. Mas o espírito que está dentro não é o espírito que vem de Deus, mas são espíritos de demônios. Misericórdia. Ó, pastor, então despediram a Rebeca, sua irmã, sua alma, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, seja tua em milhares de milhares, e que a tua semente te possua à porta dos seus aborrecedores. Na frente dos seus inimigos. Foi aquilo que tu comentou comigo hoje cedo. Eu entendi o que você falou. Então isso é sério. É um contrato.
Qual foi o próximo texto? De Jeremias, de Romanos capítulo 9. Continua para mim, termina para mim. Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí. Os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Deus suporta um para que o outro viva. Mas vai haver a separação desses vasos. Mais 2 textos, porque tem muito mais 2 textos que a gente termina. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. 2 pessoas abram comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E alguém abre para mim em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Anota aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 11, você lê depois em casa. E Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 11, você lê em casa. E Apocalipse capítulo 17, versículo 8, vamos ler aqui. Quem achou pode ler. A besta que viste foi e já não é. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Espera aqui. O teu nome está escrito desde quando? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Está vendo? Nós não fizemos o pacto aqui. E o Salmo 139, 16 fala isso. Nós fizemos antes. Escreveu e determinou nos seus livros todos os meus dias sem que nenhum deles existisse. Já não existia, já estava escrito. Não existia aqui nesse tempo de vida aqui. Mas nós vivíamos lá. Mais um para a gente terminar então. Salmo 69, versículo 26 e 28. E alguém abre em Salmos 56, versículo 8. Salmos 69, versículo 26, versículo 28. E Salmos 56, versículo 8. Quem pode ler? Pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Salmo 69, 69, 26. 26 ou 28. Acrescente iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. E não seja inscrito com quem? Com os justos. É a semente. São os seres, lá do princípio, que vieram com as suas sementes. E esse salmista está dizendo, risca eles, que eles não tem nada a ver com nós. Próximo salmo, 56, 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Ou seja, as águas são registro das nossas vidas. Acaso não estão anotados em teu livro? Vê se o Evangelho não toma uma diferença, não é algo que nos fortalece a permanecer fiel, porque nós agora passamos a saber que nós existimos. E a gente frisa isso sempre no Salmo 139, 16. Lê para nós. Está aqui, Salmo 139, 16. Eu estou com ele marcado aqui. Eu estou com ele marcado. Ele diz assim: e os teus olhos me viram, substância ainda sem forma no ventre da minha mãe, e os meus dias foram escritos e determinados por ti, sem que nenhum deles existisse. Escritos e determinados por ti, sem que nenhum deles existisse. Quantos podem dar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Pastor, só vou lembrar uma coisa, porque a gente está aqui com as pessoas que a gente acompanha sempre, né? Sim. Nós estamos falando de um Deus que sabe a soma
dá conta dos nossos fios de cabelo. Sim. Do Deus que tem um anjo que recolhe as nossas lágrimas e coloca em casa. Sim. Nós estamos falando de um Deus poderoso que sabe tudo. E que é um Deus que nunca perdeu e nunca perderá o controle. Ele não vai tem o controle perder. absoluto de tudo. Nós só precisamos conhecer esse Deus. Por isso é aquela pergunta. Eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, eu conheço o Espírito Santo. Então veja, parece que nós estamos falando de um outro evangelho Que sempre esteve a sua mão. que sempre esteve. Ele disse, eu não preciso subir ao céu para adquirir as suas leis porque estão na terra. E nem preciso descer ao céu para buscar ela. Está aqui, à nossa frente. Mas alguém diz, não, mas não é bem isso que o escritor está tentando dizer, querido, é isso que ele está dizendo. Você que não quer acreditar, são eles que não querem acreditar. Ou seja, são negadores da palavra do Senhor, porque está escrito. Aí quer que você engula um monte de bobeira, um monte de porcaria, dizendo que você vai ter uma eternidade aqui nessa terra, se o próprio livro de Pedro diz que essa terra vai queimar. Então isso dá vontade de quê? De você perseverar agora, diante de tudo que você está passando, você entender que tem uma parte sua lá no céu que está te esperando. O seu verdadeiro eu está lá em cima dizendo, vence, vence, passa por essa luta, passa por essa adversidade, aguenta mais um pouquinho, eu estou te esperando. Porque aqui embaixo, essa pessoa que está aqui embaixo é apenas um fractal daquilo que está lá em cima. É o micro, ou seja, é o macro no micro. O seu ser total está lá em cima, o macro, e aqui embaixo é só o micro. Mas que está sendo esperado por lá de cima, e você está dentro. Diga para o seu irmão assim, nós estamos dentro de um teste. Nós estamos dentro de um teste. Só vai trabalhar se você passar no teste. Mandará sobre de candarábia, recalaba sobre de candarábia, rebadacalaba sobre de. Eu quero voltar para casa. Eu falei, Deus, por que o Senhor me deu? Eu disse, Senhor, eu tenho 10 meses que eu renasci. Sou pregador da palavra do Senhor, sou nascido na Assembleia de Deus, criado na Assembleia de Deus, mas nunca tinha vivenciado isso em 10 meses. Então por que ele me despertou para essa geração agora? Aí começaram a se levantar contra mim. Começaram a me apedrejar, começaram a dizer, o senhor é louco, o senhor está endemoniado, o senhor saiu da visão de Deus. Por quê? Porque eu disse para todo mundo, o Espírito Santo não é orar. O Espírito Santo não é orar, porque ela Rua Hakadesh, Rua Hakadesh, ou seja, é a parte que não se escandalize, feminina de Deus. Porque se eu tenho a parte feminina na terra, por que no céu tem que ter uma trindade com 3 homens? Jesus nunca disse que era Deus, ele disse, eu sou filho. E se ele é filho, tem que ter uma mãe. Por que ninguém nunca falou da mãe no céu? Meu Deus. E por que vocês saíram à semelhança da mãe do céu e ninguém sabe quem são vocês? Jesus. Ela mandará súria. Vocês consolam, vocês alimentam, vocês cuidam. E a sabedoria, capítulo 8, a sabedoria. E ela disse, os que me amam terão vida, mas os que me odeiam morrerão. Oxe, e aí entra aquele pecado da blasfêmia contra quem mesmo? Espírito Santo. Mas infiltraram na nossa cabeça que o Espírito é o. E Jesus disse para nós, através de Gênesis capítulo 1, ao criar o homem, do homem era um. Tudo que tinha no homem foi tirado para nascer uma segunda pessoa.
Aí, não vou poder falar porque está gravando, mas é interessante. Eu tenho dentro de mim, ou dentro do primeiro Adão, havia a essência feminina. Havia um ser feminino dentro de Adão. Aí você não entende quando a pessoa diz assim, mas eu tenho o meu lado. Você já entendeu? Então, dentro de Adão também tinha a parte feminina. O que Deus faz? Põe Adão no sono e tira a parte feminina para fora. Saca. Arranca Deus. Deus é um, e dele ele tira a parte que ele quer ser, que seja feminino. A esposa, a mãe. E agora vai ter um filho. E não tem só um filho. Tem os 2 primeiros filhos. Depois vai ter outros filhos. Porque assim foi com Adão. Pastor, deixa eu já aproveitar então. Pastor, eu preciso. Cuidado lá na igreja de vocês. Hein? Calma, tá gravado, Bater em vocês. Tudo gravado. Deixa eu passar depois outro vídeo. Vocês estão entendendo? Depois que a gente terminar, a gente entra. Vocês estão entendendo isso? Gente, peraí. Quanto vale a cabeça de um profeta? Quanto vale a cabeça de um profeta? Quanto vale a cabeça de um profeta? Quanto valia a cabeça de João Batista? Até meio trono. Metade de um reino. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado e diga assim, sua cabeça está a prêmio a partir de hoje. Eu estou revelando para você a verdade que você nunca ouviu nas igrejas. Isabel quer tanto cortar a cabeça do profeta. Vocês estão entendendo, gente? Se vocês não tiverem base para falar o que eu estou falando, pode se preparar para morrer. Ou ser ridicularizado. Mas veja, o que eu estou pregando não está testificando, porque se não estiver testificando, eu vou embora. E aí a gente entende, água pelo tornozelo, água pelo joelho. Porque são níveis espirituais que você tem que entrar. Água, tem que nadar. portais, passagem que você tem que fazer. Tudo que se faz através da água. Tem que lavar a mão, é água. Por que os seus discípulos não lavam a mão? Água, vida. Por que todos os trabalhos que é feito na magia, na macumba, é feito dentro de água? Por que Deus disse, pega toda a macumbaria que destrói e joga dentro do rio? Água. Está respondendo aquilo que o Senhor sempre falou? E parecia loucura, né? Mas será que é loucura? Então tem mais um louco que apareceu agora no caminho do Senhor. Eu estou provando na Bíblia. Pastor, eu sempre, eu durmo muito rápido, eu deito e durmo. Eu não Sim. precisei ter sono, né? Eu tenho sono. E eu, todas as vezes que eu durmo, eu sou arrebatada para ver lugar, então, para o Senhor ministrar. E quando eu conto isso, as pessoas me chamam de louca, ela está delirando. Mas eu vivo isso. Desde criança eu sempre vivo isso. E eu vou dizer que não. Eu não sei quem é você no céu. Eu sei quem eu sou agora, porque eu descobri. Eu sei de que família eu sou. Eu sei de que tribo eu sou, porque ele me revelou. Eu contei para algumas pessoas. Aí eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa de lá de fora. E ela disse assim, pastor Evandro, tu és da minha família real, tu és da minha tribo. Eu disse, sou. E ela me deu tudo. Eu falei, é isso aí. E a gente precisa entender de que família que nós somos. Por quê? Porque quando você morre, você não vai ser levado para outro lugar, tu não vai para o céu. Tu vai voltar para a sua família. Olha o que Deus falou para Abraão. Tu vai morrer. E depois que Abraão morreu, todos que morreram após de Abraão, que era da família de Abraão, ele disse, e te reunirei com a sua família. E não são 12 filhos?
de Jacó, e cada um não tem seus filhos, e seus filhos quando morrem voltam para onde? Para sua família. A senhora tem quantos irmãos? São os 5. Mas a senhora já parou alguma vez para dizer para o seu irmão assim, já teve alguma briga com seus irmãos? Coisa linda, nunca teve, que Deus. Ninguém nunca teve, que coisa linda. E aí você já chegou alguma vez e dizer para ele assim, pô cara, pega o nome de um deles. Cleide. 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 Chama e fala, senhor Cleide, parece que não é filha da mesma mãe e do mesmo pai. Eu falo para eles que nós somos iguais e 5 deles da gente. O mesmo pai, a mesma mãe. Mas somos diferentes. Completamente. É porque não somos irmãos de verdade. Somos. Nós somos colocados dentro da família dessa aqui. Mas nossa família é diferente. E já veio pessoas que você está muito bem com ela. Você vai dizer, puxa vida, podia ser minha irmã. E é por isso E por que a Bíblia vai dizer que é amigo mais chegado? Porque, irmão, meu Deus. E por isso que a Bíblia diz que deixará o seu pai e a sua mãe, união ao seu corpo, com a sua carne, só meu Deus. Forte. E nos enganaram a nossa vida inteira. Meu Deus. Por quê? Porque tudo é do diabo. Demonizaram tudo. Pegaram tudo que é de Deus e disseram, agora é do diabo. Deus está dizendo, estão tudo louco. Quando as suas mentes entenderem. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta a minha igreja. Pedro, quando tu te converteres, avisa os seus irmãos. E Pedro não andava com Jesus? Mas quando é que Pedro vai ter a revelação? Só depois que ele se converteu. Quando ele passou a entender. Então tem um monte de gente aí abrindo igreja, falando pelos cotovelos, dizendo, e não sabe de nada. Porque tudo está voltado para a igreja e vida de Deus aqui nessa terra. Essa terra vai acabar. Por isso ele está dizendo, e eis que vi um novo céu, uma nova terra. Deus não vai refazer essa terra, Ele já criou um novo céu, uma nova terra, e eis que as coisas antigas já passaram e o mar já não existe. Então qual é a terra que Ele está produzindo? A Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém será colocada junto com o terceiro céu que Paulo disse que viu, lá onde estão os 4 primeiros rios. E é que está. Como que encaixa um quadrado no redondo? Se a Nova Jerusalém é quadrada. E por que nos dias de hoje se fala tanto em cubo? Por que vários filmes falam sobre cubos? Gente, Os filhos das trevas são mais. Por quê? Porque quando eles se entregam para o mal, eles querem saber e tirar o melhor do que eles podem tirar do mal. E a gente não tem coragem de se aproximar daquele que nós dissemos que é nosso Salvador. Se nós estamos brigando por causa de dinheiro, se nós estamos brigando por causa de ovelha, se nós estamos brigando por causa de... Porque eu sou do ministério tal, eu sou do ministério tal. E quem é de Jesus? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Mas quem aqui é de Cristo? E porventura Cristo está dividido? E por que a igreja da Assembleia? E por que é batista? E por que não sei o que não gosta de mim, não gosta de você? Então que evangelho é esse que está sendo pregado? Que te ensina você a odiar teu irmão? Porque se você não for da minha igreja, então você não te dou a paz do Senhor. Vai dizer, meu irmão, não, querido, você saiu da minha igreja. E porventura você é dono da igreja? E porventura Cristo é o ministro do pecado?
Você é minha ovelha? Não. Ah, o senhor é meu pastor? Não, sou seu pastor, não. Você é a ovelha de Cristo. Eu estou aqui apenas para cuidar de você. Mas eu não sou dono de igreja. É a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Missão Pentecostal, vai ter um dono, Cristo. Mas o cara diz, eu sou pastor. Eu sou o dono da igreja. Não é nada, rapaz. Te converta rápido antes que eu tiro de você o teu cacho de sol e dou para outro. Misericórdia. Então, tem muita gente arrotando uma coisa que Jesus está dizendo que não entende de nada. E o anjo da igreja escreve isso. Pega as cartas, as 7 igrejas. Pega as cartas que você vai ver. Quantos receberam? Diga amém. Amém. Conseguiram entender? Vocês que anotaram? Puxa, vocês assinaram um contrato. Você não assinou um contrato comigo. Eu assinei um contrato lá com ele, igual vocês. Então o dever de cuidar da obra não é só o pastor não, viu? É todos. Temos que acordar nossos irmãos. Precisamos acordar os nossos irmãos que ainda estão dormindo. Aí o evangelho toma uma outra forma. Aí vale a pena. Por isso que ele disse, ao que vencer te darei, ao que vencer sentará, ao que vencer regerá. Por quê? Porque quando acabar esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, e que se reiniciar um novo tempo, então nós vamos ter tempo para terminar aquilo que a gente não consegue terminar no dia de hoje. E por isso que diz que tudo vai passar, mas o amor e o conhecimento jamais passarão. Aplaude Jesus, por favor.